Levítico 6, versículo 1. E o Senhor falou a Moisés, dizendo... No versículo 1, isso quer dizer que o terceiro caso era trair a confiança com a apropriação indevida de propriedade alheia. Muito provavelmente, este ato envolvia um juramento em nome do Senhor. Por isso, no fim das contas, o crime também era contra o Senhor. Se a pessoa prejudicava e estivesse morta e não fosse possível fazer a restituição a um parente, o sacerdote, como representante de Deus, recebia a indenização. Pecar contra o próximo era considerado um pecado contra o Senhor. Versículo 2. Se uma alma pecar e cometer uma transgressão contra o Senhor e emitir o seu próximo naquilo que lhe foi entregue para guardar, ou em amizade, ou algo retirado por violência, ou enganar o seu próximo, ou se tiver achado o que se perdeu e mentir sobre isso com falso juramento, em todas essas coisas que um homem faz pecando. Esses versículos querem dizer que são listados 6 exemplos: retenção ilegal de propriedade alheia, obtida por depósito para custódia, investimento feito em um negócio, roubo, propriedade obtida ilegalmente, defraudando o próximo, ficar com bens perdidos, jurar falsamente contra o próximo. Versículo 3. Versículo 4. Então será que, porquanto ele pecou e é culpado, ele restituirá aquilo que tirou violentamente, ou que pegou enganosamente, ou depósito que lhe foi dado em guarda, ou a coisa perdida que achou. Ou sobre tudo aquilo que jurou falsamente, ele o restituirá ao principal e acrescentará a 5ª parte e dará àquele que pertence, no dia da sua oferta pela transgressão. Esse versículo quer dizer que no dia mostra o feito imediato da consequência culpada do transgressor, que mostrava arrependimento verdadeiro ao fazer a restituição. Números 5 e 7 exige que o transgressor confesse seu pecado. Versículo 6. E ele trará sua oferta pela transgressão ao Senhor, um carneiro sem defeito do rebanho, com a sua estimativa, por oferta pela transgressão, trará ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor, e será perdoado qualquer coisa que ele tenha feito em transgressão. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Ordena a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei da oferta queimada. Esta é a oferta queimada, porque queimará sobre o altar e a noite toda até o amanhecer, e o fogo do altar arderá nela. Esse versículo quer dizer que o servo sofredor, nosso Senhor Jesus Cristo, foi a suprema oferta pela transgressão, provendo pleno perdão por causa de seus pecados contra o Senhor e contra os seus próprios, as pessoas que têm uma dívida com Deus, mas Jesus pagou o resgate. A restituição deve ser feita antes da adoração. As descrições anteriores das 5 ofertas, a princípio, visavam os israelitas comuns, já que as diretrizes eram dirigidas principalmente aos sacerdotes. Além disso, é a primeira vez que vemos instruções sobre o procedimento para a oferta pela transgressão. Versículo 8. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Ordena a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei da oferta queimada. Isso é a oferta queimada, porque queimará sobre o altar, e a noite toda amanhecer o fogo do altar arderá nela. Esse versículo, que é a oferta queimada diária, conhecida como tamid, continuamente, estipulava que a carne assasse até o amanhecer. A expressão fogo do altar arderá nela descreve a chama perpétua no altar. A chama eterna veio do Senhor, indicando purificação e intercessão perpétua. Versículo 10. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e os seus calções de linho ele colocará sobre a sua carne, e levantará as cinzas que o fogo consumiu com a oferta queimada sobre o altar, e ele colocará ao lado do altar. E ele disse: Despirá de suas vestes e colocará outras vestes, e levará as cinzas para fora do acampamento, até um lugar limpo.
O sacerdote precisava de vestes santas especiais ao lidar com as cinzas no pátio sagrado. Colocar outras vestes era adequado porque o sacerdote saía do recinto santo. Contudo, mesmo do lado de fora, as cinzas deveriam ficar em um lugar limpo ou no monte de cinzas designado. O fogo sobre o altar queimará nele, não se apagará, e o sacerdote queimará lenha sobre ele todas as manhãs, e colocará a oferta queimada em ordem sobre ele, e queimará sobre ele a gordura das ofertas de paz. O fogo deverá sempre queimar sobre o altar e nunca se apagará. Esta é a lei da oferta de alimentos, e os filhos de Arão oferecerão perante ao Senhor diante do altar. Essa passagem provavelmente descreve a oferta de alimento individual de alguém do povo, embora possa se referir à oferta de alimento diária de Israel, apresentada pelo sacerdote junto a uma oferta queimada diária. Sobre a oferta de alimentos individual, ver a nota 2, 1 a 16 e a nota de 2 a 1. Oferta queimada, comparar com Êxodo 29, 40 e 41. Versículo 14. A lei pode significar instrução. E ele tomará um punhado da farinha da oferta de alimento e do seu óleo, todo o incenso que estiver sobre a oferta de alimento, e então o queimará sobre o altar por cheiro suave e memorial ao Senhor. Esse versículo quer dizer que sobre porção memorial, ver a nota 2 e 2. No versículo 16, o restante dela, Arão e seus filhos comerão com pães ázimos, se comerá no santo lugar, no pátio do tabernáculo da congregação. Eles o comerão. E não se cozerá com fermento, eu lhes dei sua porção das minhas ofertas feitas por fogo, é coisa santíssima. Assim é a oferta pelo pecado, e assim é a oferta pela transgressão. Esses versículos querem dizer que somente os sacerdotes estavam qualificados para comer o restante do sacrifício e faziam isso no pátio. O mesmo princípio foi aplicado aos líderes cristãos, que recebiam o seu sustento nas ofertas crentes. Santíssima se refere às ofertas das quais os sacerdotes recebiam seu sustento. Por isso, esses sacrifícios só podiam ser consumidos no pátio do santuário. Todo homem entre os filhos de Arão comerá dela, será para sempre um estatuto para as vossas gerações acerca das ofertas do Senhor, feitas por fogo, todo aquele que tocá-la será santo. Estatuto para vossas gerações identifica esses alimentos como uma das várias dádivas de Deus para o serviço dos sacerdotes. Todo aquele que tocá-las será santo. Descreve o consequente estado de alguém que lidava com o alimento ou com a carne, no caso de uma oferta animal, ou de algo que ficava em contato com eles. Versículo 19. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que eles ofereceram ao Senhor no dia que for ungido, a 10ª parte de uma efa de farinha, fina para oferta de alimento perpétuo, metade pela manhã e metade à noite. Esse versículo quer dizer que a oferta de alimento diária do sumo sacerdote começou com a ordenação de Arão e de seus filhos. Essa quantidade correspondia à oferta de alimentos diária de Israel e à oferta pelo pecado dos muitos pobres. Era oferecida 2 vezes ao dia sumo sacerdote. 21. E uma panela se fará com óleo. Quando se estiver assada, trarás e aos pedaços assados da oferta de alimentos, tu oferecerás por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote que entrou os seus filhos por ungido em seu lugar, o oferecerá. Isto é um stato eterno ao Senhor, e será queimado completamente. Pois toda a oferta de alimento do sacerdote será totalmente queimada
não se comerá. Esses versículos quer dizer que o sucessor de Arão, como um sumo sacerdote, faria a oferta no altar. Queima completamente pela oferta, indicada que o sacerdote não poderia se beneficiar da oferta, feita por si mesmo, era uma recordação perpétua para o sacerdote e a congregação de que ele deveria ser totalmente dedicado ao Senhor. Estas ofertas 2 vezes ao dia contrastam com o sumo sacerdote de Jesus, que ofereceu o perfeito sacrifício de si mesmo uma vez por todas. Versículo 24. E o Senhor falou a Moisés dizendo: Fala a Arão e os seus filhos dizendo: Esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar onde se mata a oferta queimada, se matará a oferta pelo pecado perante o Senhor, é coisa santíssima. Esse versículo santíssimo, especialmente santo, indica que o sacerdote era quem recebia a carne. O lugar para abater o animal sacrificado deveria ser do lado norte do altar, assim como os animais do rebanho. Versículo 26. O sacerdote que oferecer pelo pecado a comerá no santo lugar, se comerá, no pátio do tabernáculo da congregação. Esse versículo quer dizer que o sacerdote em ofício deveria comer a carne, mostrando que Deus havia aceito a oferta, mas poderia partilhá-la com outros sacerdotes. O local era o pátio do tabernáculo da congregação, mostrando que a carne não era levada para casa, para membros da família comerem. 27. Tudo que tocar a sua carne será santo, e quando houver aspersão do sangue sobre alguma veste, tu lavarás o que foi aspergido no santo lugar. Esse versículo quer dizer que, como esta oferta é santa, tudo que a carne tocar será santo. O sacerdote se tornava santo ao entrar em contato com o sacrifício. As precauções especiais eram quanto à disposição do animal, visto ser este pelo perdão do pecado. Inevitavelmente, o sangue espirrava nas vestes do sacerdote, quando ele o aspergia sobre o altar. A purificação da veste devia ser feita em santo lugar, que ficava no interior do pátio, sob o sangue do Cristo. 28. E o vaso de barro em que as vestes for encharcadas será quebrado, e se for encharcada num vaso de bronze, este deverá ser esfregado e enxugado com água. Esse versículo que quer dizer que, já que o vaso de barro usado nesse sacrifício era feito de material poroso, absorvendo o sangue do animal, ela não poderia ser usada de novo. Já uma vasilha de bronze poderia ser esfregada até ficar limpa e reutilizada. Versículo 29. Todos os homens entre os sacerdotes a comerão, é coisa santíssima. E nenhuma oferta pelo pecado do qual qualquer sangue é trazido para o tabernáculo da congregação para reconciliar-se no santo lugar se comerá, será queimada no fogo. Esse versículo final quer dizer que a exceção para o consumo sacerdotal para a oferta era que o sacerdote não poderia se beneficiar das ofertas pelo seu próprio pecado. Quando o seu sacerdote levava o sangue para dentro da tenda sagrada, o santo lugar, tratava-se da oferta pelo pecado, para expiar os pecados do sacerdote da congregação. Em seguida, a oferta animal era queimada no Monte das Cinzas.